E aí, gurizada medonha? Hoje eu tô aqui pra falar de um filme. Pois é, mas é um filme sobre jogos. Indie Game The Movie. Bom, pra começo de conversa, tá? Eu assisti ele pelo Steam. E uma coisa que me incomodou muito é que não tem interface. Tu entra, tu põe play no filme e era isso. Não tem. Tu não encontra nenhuma linha de tempo ali, uma timeline pra poder avançar o filme se tu já começou a ver ele anteriormente. Tu tem que simplesmente assistir, tu não pode dar fast forward, tu não pode correr nem voltar, pelo menos eu não consegui, né? Se alguém conseguiu aí, me avisa como é que faz. Mas fora isso, vocês podem comprar o filme pelo site deles também, que é DRM Free, então provavelmente tu só vai baixar ali um arquivo de vídeo e tocar em qualquer player que tu quiser, muito mais fácil. Mas enfim, o filme mostra diferentes estágios de desenvolvimento de 3 jogos indie, que são o Super Meat Boy, o Braid e o Fez. Né? Eu não joguei nenhum dos 3, mas isso não importa, não é esse o ponto do filme, né? O ponto é falar sobre o desenvolvimento de jogos independentes, né? Então, esses jogos foram feitos por uma pessoa ou uma dupla, no máximo, assim, são jogos assim, com uma equipe muito reduzida. Essa gente trabalha que nem uns condenados, não ganham nada, trabalham durante anos, né? Com muito baixos recursos, para fazer esses jogos altamente bem resenhados e com notas altíssimas nos sites de resenha de jogo. Então, tem muita gente dizendo que o filme é poser, que o filme é atuado, que o filme é estilizado. Tem algumas coisas que me incomodaram, não sei. Eu achei um dos criadores ali do Super Meat Boy que fala ali de alguns jogos, ali dá umas opiniões bem polêmicas ali sobre alguns jogos famosos. Tudo bem, isso pode ser a opinião dele, mas por um lado pareceu meio assim recalque, sabe? Tipo, que ele tá meio recalcado ali, porque esses jogos fazem mais sucesso que o dele. Que no caso não é verdade também, né? Porque o dele fez muito sucesso, então. Não sei, achei meio gratuita a crítica dele ali, que ele critica o Modern Warfare e o Halo, bem pesadamente. Tem alguns depoimentos bem interessantes do criador do Braid, que ele fala que é um jogo comercial, né? Que feito por uma grande empresa, ele nunca vai ser pessoal, né? Porque ele tem que ser altamente polido para atrair a massas, né? Então por isso que ele considera esses jogos impessoais e não se interessa por eles também. Ao contrário de um jogo independente ou feito por uma equipe bem reduzida, que ele pode ter... Claro, ele vai ter mais defeitos, né? Mas ele diz que esses defeitos é o que fazem o jogo ser artístico, ser interessante, ser pessoal. Consequentemente, ele vai agradar menos pessoas, mas essas pessoas que ele agradar, ele vai agradar de um jeito mais especial. O filme fala bastante também sobre o início dos jogos independentes, assim, do boom dos jogos independentes para computador, né? Que começou justamente com a venda de jogos online, né? O Steam, a Xbox Live, né? A PSN, o WiiWare. Porque numa loja varejista, né, tu nunca vai conseguir vender um jogo independente. Muito dificilmente, né? Tu não tem distribuição, tu não tem como fazer essa distribuição, né? Isso até me lembrou a história do Jogo Justo lá, né? Que agora que ele tá dentro do esquema lá, agora ele quer ferrar com as vendas online com os jogos independentes. Em consequência, a favor dos varejistas, né? Que isso pra mim é um pensamento de dinossauro. Mas, fora isso, ele fala bastante sobre então esse boom. Minecraft, ele fala também sobre o Sword and Sorcery, né, aquele jogo de iPhone que agora foi portado pro PC. E é bem interessante, assim, né, quando eles falam dessa relação, que é uma coisa tão simples, né, que gerou toda essa possibilidade de distribuição. Né. Que isso me lembra também o caso do YouTube, né, que possibilitou essa distribuição de vídeos com uma facilidade incrível, né, para todo mundo que quer fazer. Então, o filme mostra os criadores desses 3 jogos, né, no seu local de trabalho, na sua vida pessoal, assim, é bem interessante, assim, fala da infância deles, né, que eles já nasceram jogando videogame, que para eles o videogame é uma parte da vida deles, eles não consideram o videogame um passatempo. Para eles o videogame é mais um aspecto da vida, né, como não sei, sair, caminhar, respirar, comer. O criador do Fez, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que também todo mundo que faz vídeo pro YouTube vai se identificar. Ele fala sobre o Army of Assholes, que ele fala, né? Que é a quantidade de haters que ficavam xingando ele mesmo, assim, pela demora em terminar o jogo, né? Que ele demorou, acho que 4 anos pra terminar. Ele disse que ele tava fazendo o jogo sozinho, era ele e mais um programador só. Ele não tem uma empresa, ele não tem uma equipe
reforçada. E ele não deve nada a ninguém também. Então, sabe, ele simplesmente não entendia o que era aquele monte de gente xingando ele. Ele não fazia sentido pra ele. Isso eu acho que muita gente se identifica com isso. Sobre aquela crítica que foi feita de que era muito estilizado, quase poser, né, a apresentação dos personagens no documentário, eles são, assim, mostram um pessoal assim, que é meio quebrado, né, meio sem grana, assim, bem antissocial. Eles dizem que não socializam, tipo, a vida deles é trabalhar em cima dos games e ponto final. E tensos, isolados, estressados o tempo inteiro, assim. Então é difícil de saber, né, se isso era uma realidade realmente, assim, ou se eles forçaram um pouco a barra para fazer um drama, né, para depois mostrar o contraponto no momento em que o jogo é lançado, recebendo críticas muito boas, assim, né, notas altíssimas em todas as revistas importantes de videogame e vendas muito grandes também. 10 mil, 20 mil cópias no primeiro dia do Super Meat Boy, por exemplo. Então é difícil saber, né, se isso foi um recurso dramático ou se realmente foi assim que aconteceu ali, né. Mas uma mensagem interessante que isso mostrou mesmo, não sei se foi encenado ou não, é pra não desistir, né, porque o cara ali, o criador do Fez, em um ano ele não sei, perdeu um monte de gente importante na vida dele, deu um monte de merda, sabe? Tipo, ele brigou com o sócio, tava arriscando sofrer um processo e sabe, esse monte de coisa, e isso não fez ele desistir de programar o jogo, né, e de lançar ele. Então isso é um resgate positivo que dá pra fazer, né, em cima dessa, não sei, dramatização ou não, que foi feita em cima do documentário. Outra coisa bem interessante é que fala sobre o criador do Braid, que quando o jogo foi lançado, também, assim, uma explosão de críticas positivas, e isso começou a incomodar o criador, porque ele disse que apesar de todo mundo ter gostado, de ter vendido muito, as pessoas não estavam gostando pelos motivos que ele achava que elas deveriam estar gostando do jogo, que elas não estavam vendo o lado artístico do jogo, ou o lado pessoal, todas as referências que ele tinha colocado ali dentro. As pessoas não estavam encontrando aquilo, elas estavam falando só dos puzzles, do gameplay, dos aspectos mais superficiais, pragmáticos do jogo. Isso estava incomodando ele, então toda vez que alguém fazia alguma crítica, alguma resenha, ou o que for do jogo, ele ia lá e comentava, né, criticando. Então começaram a chamar ele de uma presença onisciente na internet que ia lá e comentava em todas as postagens relativas a Braid. Isso é uma coisa bem engraçada. E dizem que é verdade isso, né, que ele era assim mesmo. Mas a parte das críticas e de tudo, eu achei o filme muito bom. Eu recomendo sem problema para qualquer pessoa que goste de jogos independentes, que esteja interessada no que é a criação de um jogo, ou que se interesse, né, por jogos que não sejam os da EA ou os da Epic aí, né, tipo um jogo mais independente, um jogo mais artístico, se pode dizer assim. Eu recomendo muito esse filme.